E hoje a gente está falando sobre guarda compartilhada. Já quero fazer o convite para você. Tem alguma dúvida, algum questionamento? Hoje a gente está esclarecendo essas dúvidas, né? Porque com toda certeza gera muitas dúvidas, principalmente para quem vai passar por isso ou para quem está passando por isso. E a gente está recebendo a advogada especialista em direito das famílias e sucessões, a doutora Lorena Oliveira. Doutora Lorena, a gente estava comentando, né, sobre essa questão da inteligência emocional nos divórcios, na separação, e muitos pais não têm essa inteligência emocional, inclusive causando ali uma alienação parental, falando mal do outro genitor, né, gerando esse desconforto para a criança. Isso, ele é mais comum do que a gente pode imaginar ou não, doutora? Como é que funciona isso? Sim, infelizmente é uma situação E bem crime? comum. Pode ser considerado crime? Sim. O genitor pode perder a guarda por causa disso? Pode, por conta da alienação parental, né? É um processo difícil, é algo dificultoso de se comprovar, né? Tem que envolver ali um processo multidisciplinar, com psicólogos, assistentes sociais, mas acontece bastante. Eu costumo brincar que é raro, mas acontece sempre. Infelizmente. Né? Né? Infelizmente. Pais, né, genitores que se separam e aí ficam tentando colocar o filho contra o outro genitor. Ah, sua mãe é isso, sua mãe é aquilo. Ah, você vai para casa do seu pai, mas seu pai não gosta de você. Seu pai já tem outro filho, você viu? Ele gosta mais do outro filho. Isso acontece muito, gente. E isso é muito perigoso, porque reflete, assim, diretamente, né, no desenvolvimento daquela criança, no desenvolvimento saudável, psicológico, emocional da criança. Então, eu sempre costumo dizer o que a gente estava falando no outro bloco. Os pais têm que estar, assim, sempre atentos a essas questões e entender essa maturidade mesmo, essa inteligência de que eles têm que deixar um pouco para trás ressentimentos, né, toda mágoa e focar ali no interesse do filho. Né? Porque quem mais sofre nessa situação. Não adianta. A gente acha assim, tô sofrendo, nossa, eu tô morrendo. Mas o filho é quem mais sofre. De ver aquilo ali. E engana-se quem acha que a criança não percebe as coisas. Porque percebe tudo. Né? Ela sente, ela percebe, ela entende tudo que está acontecendo. Né? Mas não aquele entendimento que um adulto teria. E isso é que traz a confusão maior na cabeça da criança. Por isso que tem que ser sempre ali aquele cuidado. Os pais já têm por obrigação legal ter esse dever de cuidado com a criança. Mas nesse momento eu acho que tem que ser ainda maior. E eu brinquei sobre a terapia, mas assim, é algo que eu assim, levo para a vida. E eu falo isso para todos os meus clientes. Às vezes eu vou fazer uma consulta e eu sinto que o cliente está precisando muito mais de uma terapia. Então, é importante, né, para você conseguir cuidar do outro, do seu próprio filho, às vezes cuidar primeiro de você mesmo. Gente, 11h19 agora, não vai perder na hora não, e olha só, a gente está falando de guarda compartilhada aqui hoje no Tribuna Livre, e isso não é só realidade entre os anônimos não, viu? A guarda compartilhada também é rotina na vida dos famosos. Olha só, após a separação, o Cauã Raymond e a Grazi Massafera, né? Assim como a Luana Piovani e o Pedro Scooby, a Sabrina Sato e o Duda Nagli, passaram a dividir a criação dos filhos. Nós temos algumas imagens deles aí. Nossa produção vai colocar pra gente agora. Olha só, a Grazi, mas a filha Júlia. Imagens de rede social, né? No momento aí, nós temos também a imagem do Cauã. Agora nós temos a Luana Piovani. A Luana Piovani, para quem acompanha aí o mundo dos famosos, né, Janaína? De vez em quando ela quebra o pau, né? Às vezes Aí ela xinga lá o pai, xinga o Pedro Scooby, depois fala que é um bom pai. Inclusive tem até um filho que mudou pro Rio de Janeiro, tá morando em definitivo com o Pedro Scooby. Essa seria a alternada, né, doutora? Ou não? Que ele fica aqui, ficaria com... Eu não sei dizer exatamente porque não conheço o processo deles, mas esse tipo de guarda que se alterna à residência é a guarda alternada. Pode existir dentro da guarda compartilhada a convivência alternada, né? Porque o genitor, ele tem direito de convivência. E eu gosto de falar isso, pai não é visita, mãe não é visita, não é direito de visita, é direito de convivência, de conviver com o seu filho, de participar da vida do seu filho.
E existem, mesmo na guarda compartilhada, existem casos que essa convivência é alternada, ou seja, não fica só a cada 15 dias com o pai, vai lá ficar com o pai daqui 15 dias. Às vezes, na semana se alterna a convivência, mesmo a guarda sendo compartilhada, ele tendo uma residência fixa. Não conheço, confesso que não conheço o caso deles, mas se mora em outro estado, Provavelmente em Portugal, salvo engano. é outro país, né? Então, provavelmente é a guarda alternada mesmo. Ou então, agora, o menino, o Pedro Scooby pode ter a guarda do menino compartilhada ou unilateral. E compartilhada com a residência fixa com ele. Porque pode mudar também. Entendeu? Às vezes quem tinha a residência, né? Seria a Luana Piovani, mas pode ter mudado para ele. Porque a guarda, ela pode ser modificada, ela pode ser alterada a qualquer tempo. E aí o povo fica vendo, né, doutora? Eles postando foto em rede social, mas nem tudo é um mar de rosas. Por isso que a gente fala, muita terapia, tem que ter a cabeça no lugar e pensar no filho, primeiro lugar, né? E aí a Edna, que a Janaína falou aqui no primeiro bloco, que falou que é guarda inteligente, ela completou aqui, ó. Os pais têm que mostrar que o filho sempre vai ter um pai e uma mãe. Nunca dizer que o filho não tem um pai nem mãe. Por isso, continuo dizendo, inteligência emocional importante. E aí a doutora comentava aqui com a gente que agora tem a guarda nidal ou aninhamento, doutor. Como é que é isso? Isso. A guarda nidal ou aninhamento é uma modalidade nova. Lembrando, não está no Código Civil. O Código Civil só traz a unilateral e a compartilhada. Mas dentro da doutrina aí, ela já é uma guarda que vem despontando bastante. Como que funciona? Quem muda a residência não é a criança, seriam os pais. Então, aquela casa que os pais eram acostumados a viverem ali com a criança vai continuar naquela casa. Quem se muda são os pais. Então, aí, por exemplo, a mãe ficaria 15 dias nessa casa com a criança. E aí, nos outros próximos 15 dias, ela sai da casa e o genitor vem para casa ficar os 15 dias. Porque aí acaba com aquela história da guarda alternada que a criança não tem uma residência fixa. Ela tem o lar, ela continua no lar que ela sempre morou, que ela sempre viu como casa, como lar. E quem fica trocando são os pais. Mas aí no Brasil é uma realidade assim bem, eu acredito, é distante. Por quê? Primeiro, tem que ser um padrão de vida social alto, assim. Porque Elevado, quem que vai né? conseguir manter duas casas? Porque eu teria que ter a minha casa, o meu lar, para eu passar os 15 dias lá, a semana, e o lar aqui com a criança. E aí, sendo que quando eu estiver com ela, as despesas todas são minhas. Então, é como se a mãe ou o pai tivessem duas casas. Nesse né? caso, não teria pensão, então, né, doutora? Na verdade, tem também. Por quê? Existem gastos da criança que são fixos. Por exemplo, escola, por exemplo, a natação, né? Então, tem sim a pensão. Quando você está ali convivendo com a criança, todas as responsabilidades são suas. Sim. Mas e os gastos fixos? Então, tem que ter a pensão de todo modo. E aí, como é uma guarda que não está no código, ela geralmente vem de acordo, né, entre os pais. E aí, quando se tem acordo, os pais conseguem conversar, até pode dar certo, né? E aí, tudo é combinado. Então, por exemplo, eu vou pagar a escola, eu vou pagar a natação. E aí, pode pagar até diretamente, né? Direto para a escola, direto para a natação. E cada um fica com a responsabilidade da criança naquele momento que estiver na casa com ela. Mas isso me levantou uma dúvida. Não está no código ainda essa modalidade, vamos Não. dizer assim. Mas tem muitos pais que acabam fazendo um acordo entre eles sem ir ao juiz, sem procurar a justiça. E isso juridicamente não dá uma segurança tanto para um quanto para outro. E é perigoso de se fazer. Sim. Não, qualquer acordo, gente, não façam acordo de boca. Não façam acordo de boca. Eu falo isso para todo mundo. Porque amanhã só Deus sabe. Então, você pode ter um relacionamento bom aqui, uma conversa hoje, mas pode acontecer uma coisinha ali que vai complicar tudo. Então, assim, tudo tem que ser levado, mesmo se você faz um acordo extrajudicial, você deve levar ao judiciário para homologação, porque aí faz força de lei entre as partes. Então, vira uma lei entre as partes. E aí, sim, se um ou outro desobedecer, né, vão ter consequências.
Mas aí, Léo, é importante. Quando eu falei que não está no Código Civil, não significa que ela não pode ser aplicada, que não pode ser feita. Porque já temos aí na jurisprudência, na doutrina nossa, né, várias pessoas que defendem. Não é usual, não é comum, né, pela essência mesmo, pela lógica da coisa, como a gente falou, que é muito difícil no Brasil a pessoa conseguir manter duas casas ou ter esse diálogo tão bom, né, entre os dois para fazer isso dar certo, igual a guarda alternada, né? Mas se o casal acordar, pode ser levado ao juiz perfeitamente. Vai depender também do entendimento do juiz que vai julgar a causa, se ele vai concordar com aquilo, tem que passar pelo Ministério Público, tá? Importante, todo o processo que envolve menor passa pelo Ministério Público para dar o aval, ele vai atuar ali como um fiscal, como um curador daquele menor, um guardião, né? Para ouvir o menor também, né, doutora? Nesses casos, para ouvir não o menor... ouvir, mas para saber, né? Isso. O que ele está sentindo. É mais para resguardar o melhor interesse do menor, né? 11h27. Está participando? Tem alguma dúvida? Nosso canal de interação, WhatsApp 99412-2179, 99412-2179. Tem dúvida de ouvinte aqui, de telespectador que está acompanhando tanto pela rádio quanto pela TV Horizonte, pela América TV, pode mandar que a doutora Lorena vai responder para a gente em instantes, logo depois do intervalo. Pode tirar todas as dúvidas que ainda dá tempo, viu? 11h27, a gente segue aqui com a doutora, mais um bloco, então fique ligado aqui no nosso Tribuna Livre de hoje, que a gente vai para um rápido intervalo e volta em instantes.